Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje, 14 de janeiro de 2026. Estamos aqui para dar continuidade a essa série de mensagens, essa nova série, que nós estamos abordando os movimentos da alma na presença de Deus. Eu quero agradecer a você que tem acompanhado, você que se inscreveu, você que tem acompanhado as mensagens diárias que temos postado aqui. Nosso único objetivo é apenas em transmitir a palavra de Deus, e você acompanhando, você ajuda a fortalecer o canal. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ajude a fortalecer, a promover o reino, a promover a palavra de Deus. Compartilhe e fique aqui conosco. Que Deus te abençoe ricamente. Então, nessa série da alma, e ainda aqui em Salmos 42, eu quero falar quando as lágrimas se tornam alimento. Salmo 42, verso 3 e 4 diz assim: As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Nós, nessa série, falamos sobre uma alma sedenta de Deus, depois de uma alma abatida, mas que esperava em Deus, que sua fé permaneceu. E hoje eu quero avançar em mais um passo, porque existem momentos em que a alma não apenas se cansa, há momentos que a alma chora. E nem toda dor ela é visível aos outros, ela é percebida. Nem toda lágrima ela cai em público, não é verdade? Há dores também que se tornam constantes, parece não ter fim. O salmista chega a um ponto em que a tristeza aqui se tornou, parece ter se tornado uma rotina. Então, o que fazer? E quando a dor deixa de ser momento e se torna ciclo. É o que ele diz na parte A do verso 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Não são lágrimas ocasionais, são lágrimas contínuas. Ele acorda chorando e dorme chorando. E o que
alimenta a alma acaba meio que definindo o estado da alma, né? Aqui a alma está sendo alimentada pela dor. O sofrimento deixou de ser visita e agora virou morador da alma. Ela se instalou na alma. Há pessoas que oram chorando, trabalham chorando, sorriem por fora, mas sangram por dentro e ninguém vê. Mas Deus não ignora as lágrimas que ninguém vê. Deus não ignora. E há um peso das vozes que questionam muitas vezes a nossa fé. Quando passamos nessas crises, nesses momentos difíceis. Ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Vozes que questionam a sua fé. A dor ainda agravada por uma pressão externa, por críticas externas, por zombarias, por questionamentos. E aí não é só o sofrimento interno. É zombaria, questionamento e às vezes uma dúvida plantada no coração. E aí quando Deus parece em silêncio, as vozes erradas parecem falar mais alto, né? Ah, se Deus fosse contigo, cadê o Deus que você prega? Vale mesmo a pena continuar crendo? Não dê atenção, ignore. Ignore esse tipo de voz ou de vozes. Porque nem toda voz merece atenção e esse é um tipo de voz que não merece atenção. Tem coisas que não vêm para edificar e essas perguntas que surgem não vêm para edificar. Então ignore, jogue na lata do lixo. Porque a fé, ela não se sustenta na opinião das pessoas. A fé se sustenta na fidelidade de Deus. E nessas situações a mente e a memória se tornam um campo de batalha. Olha o que ele diz. Verso 4. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aí o passado aqui dói. As lembranças são lembranças de coisas reais, de momentos bons. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor. Ia com a multidão que festejava. Mas agora contrasta com o presente. Isso aqui é sensível. Ele lembra do culto, ele lembra da alegria,
ele lembra da comunhão. E isso parece que aumenta a sua dor. Porque aí no versículo 5 ele diz: por que está batida a minha alma? Há memórias que aquecem o coração e outras que apertam. Mas deixa eu te falar. Essas coisas não podem se tornar em prisão. Deus não ficou no ontem. Deus está no hoje. Deus está no amanhã. Deus está no seu futuro. Ainda que você não veja, Deus já está lá. O futuro é para nós, para Deus já existe. Deus está lá no futuro. E Deus está no seu hoje. E quando a alma compara o antes com o agora, ele diz: quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. De como eu passava com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Isso quer dizer que ele não perdeu a fé. Ele perdeu o ambiente. O contexto mudou. Mas essas fases e essas mudanças não anulam a presença de Deus. Deus não está limitado a um lugar. Deus não está limitado a uma fase da vida. Deus não está limitado nem a um formato de culto. Você não prende Deus numa caixinha de fórmula do homem. Deus não está preso à fórmula do homem. Não está preso numa caixinha. Mas para você que escuta essa mensagem, que assiste essa mensagem, que talvez esteja num momento de dor, de tristeza, de lamento, o mesmo Deus que esteve no seu antes continua presente aqui e agora. Deus não mudou. Então, o que fazer quando as lágrimas se tornam alimento? Como ele diz aqui, né? As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite. Derrame a alma diante de Deus, não diante de pessoas erradas. Muitas vezes na aflição você sai falando, ou até com pessoas que de repente não estão nem aí, não estão preocupadas. Deus suporta nossas lágrimas. Deus não se escandaliza com a nossa dor. Se derrame diante de Deus. Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. E não deixe que a dor momentânea tente reescrever quem Deus é. Deus não mudou. O silêncio de Deus, talvez você esteja passando por um silêncio. Mas o silêncio de Deus não é abandono. Ele continua sendo fiel. Você tem memórias de coisas boas. Como diz o salmista, eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma. Derrame diante de Deus, você tem momentos bons. Traz a memória. Use a memória como combustível de esperança e não de culpa, nem de
Nem fique frágil. Deus já agiu antes na sua vida? Creio que sim. E se Deus já agiu antes, Ele pode e irá agir novamente. Lágrimas não são o fim da história. É apenas parte de um processo. E tu vai sair daí fortalecido em Deus, renovada. Talvez você hoje esteja se alimentando de lágrimas. E não porque quer. E talvez não sabe como parar. Mas eu vim aqui hoje para te lembrar. Deus vê cada lágrima. Deus ouve cada suspiro. E Ele ainda está escrevendo a sua história. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Senhor, há tantas pessoas aflitas, talvez sem forças, cansadas, pessoas feridas, angustiadas. Mas pessoas que continuam fiéis mesmo chorando, Senhor. Visita nesse momento. A minha oração nesse momento é que o Senhor console. Talvez o momento de lágrimas seja por uma enfermidade. Talvez o momento de lágrimas seja por abandono. Talvez o momento de lágrimas seja por fraqueza. Eu não sei o motivo das lágrimas que consomem e que tem tirado forças e vigor. Mas Tu és o Deus que tudo pode, tudo vê. Tu não é um Deus distante. Visita essa irmã, esse irmão, esse amigo, essa amiga, essa pessoa que precisa urgentemente, Senhor, do Teu socorro. Tu és socorro presente na hora da angústia. Visita no meio dessa dor. Fortalece. Levanta. Quero orar pelos enfermos, Senhor. Pessoas que estão no leito de dor. Oh, Senhor. Até pessoas desenganadas pelos médicos, mas Tu és o Deus. O Deus da cura, o Deus que transforma, o Deus que levanta, o Deus que tudo pode. Cura, restabelece, levanta. E que a alegria venha se tornar um alimento agora, não lágrimas. Visita essa pessoa agora, Jesus. E restaura, renova e dá ânimo. E mostra que Tu está, Senhor, com ela, com ele. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Ó Deus. Deixa eu te falar. Mas o salmista continua. No meio das lágrimas, o salmista faz uma das declarações mais profundas de fé. Contudo, o Senhor concederá a sua misericórdia durante o dia.
Como confiar, então, quando Deus parece distante, mas ainda governa? Governa. E é isso que eu quero que veremos na próxima ministração dessa série. Deus no silêncio da alma. E eu quero deixar o gancho para você aqui em Salmo 42:8. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Essa é a próxima. Amanhã eu te espero aqui para continuarmos falando sobre os movimentos da alma. Deus te abençoe, Deus cuide de você, Deus te levante, Deus te enriqueça, Deus te faça prosperar, que Deus abençoe a você, a sua família, Deus abençoe o Brasil. Até lá. Fiquem com Deus.